E quem acompanha o Viver Bem, a Viver Bem Revista, conferiu agora no mês de agosto. Nós produzimos um encarte especial sobre maturidade e dentro desse encarte a gente mostrou uma empresa super bacana, 50 Mais, que oferece atendimento aí para você que quer comodidade e também que precisa desse atendimento domiciliar sobre a 50 Mais. A gente vai conversar agora com Renata Dantas, psicóloga, uma das fundadoras da 50 Mais. Bom dia, Renata, bem-vinda. Bom dia, Juliana. Vamos explicar para quem está em casa o que é a 50 Mais. O que é a 50 Mais? Uma empresa especializada em atendimento domiciliar com pessoas idosas. Nós disponibilizamos uma equipe de profissionais da área da saúde, capacitados e especializados na área de gerontologia para fazer esses atendimentos. Que profissionais são esses? Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiro, dentre outros. Disponibilizamos também algumas especialidades médicas. Nós temos o nosso geriatra de referência, que é Dr. Gustavo Rego, e, além dele, outras especialidades, como reumatologista, ginecologista, neurologista, psiquiatra, dermatologista, dentre outros, que também realizam essas visitas no domicílio do idoso. Como é que surgiu a ideia, né, de criar 50 Pois é, Mais? como é que nasceu, né? Eu sou psicóloga, já atendo pacientes idosos há praticamente 10 anos e nessa caminhada eu tive a oportunidade de conhecer duas grandes profissionais, né, que se tornaram minhas sócias. É Milena, psicóloga, e Fernanda, terapeuta ocupacional. O pai de uma delas é um idoso já acamado, numa situação de dependência total, porque ele é acometido por uma demência rara, né? E diante disso, essa minha sócia, que na época praticamente não nos conhecíamos, ela precisava de formar uma equipe que realizasse esse atendimento no domicílio. Ela não tinha como deslocar o pai dela para ir até os consultórios para que ele fosse acompanhado. E, ao mesmo tempo, ela sabia que ele precisava de suporte de profissionais, né? Foi nessa oportunidade que a gente se conheceu. E aí a gente foi se afinando, foi se aproximando, foram surgindo as ideias e aí chegou também a outra sócia nesse mesmo processo de atendimento e fomos amadurecendo essa ideia. E a gente foi constatando, nós fomos vendo como o resultado daquele trabalho em equipe estava produzindo um efeito positivo naquele idoso, não só no idoso, mas também estava trazendo muito mais conforto e segurança para aquela família. É porque muitas vezes, né, vira um caos a família que precisa desse atendimento, não sabe como fazer, vai para fono, volta, vai para geriatra, volta. Hoje é dia de fisioterapia, né? Isso. E nessa correria de hoje é difícil, até a locomoção para eles também Exatamente. É difícil. Muitas vezes os familiares eles não têm essa disponibilidade de tempo de levar o paciente aos consultórios e, além disso, muitas vezes é difícil o manejo do paciente que está numa situação de dependência, né? Às vezes ele está numa situação cadeirante, consegue ir com dificuldade, claro, porque tem que ter o empenho de outras pessoas, mas outras vezes ele está realmente acamado e não tem como se deslocar. Então, a gente oferece esse serviço. Hoje, a 50 Mais, né, tem uma equipe formada, capacitada para isso, para atender esses pacientes, para ir até a casa desses idosos. Quem está assistindo, que tem essa necessidade, como é que é o primeiro passo, né? Tem que entrar em contato com vocês, mas como é que é até definir o que é que aquela pessoa precisa e montar essa agenda de atendimento? Isso. A gente percebe que tem muitas famílias que sabem que os idosos eles precisam de alguma ajuda, um acompanhamento, mas se sentem perdidos, sem saber que tipo de profissionais eles precisam procurar, né? Não sabe se é um psicólogo, se é um terapeuta ocupacional, enfim. Então, entrando em contato com a gente da 50 Mais, nós vamos até a casa desse paciente, fazemos uma avaliação bem completa, nós encaminhamos uma profissional, enfermeira e uma psicóloga para fazer essa avaliação bem precisa e a partir daí nós conseguimos dar o direcionamento de qual tratamento mais adequado.
certo? Se é psicólogo, só psicólogo, se é psicólogo juntamente com terapeuta ocupacional, está precisando de uma estimulação cognitiva, a demência está chegando e quer retardar a chegada dessa demência, vamos estimular esse cognitivo, estimular a memória, né? Juntamente com o acompanhamento também do psicólogo. Muitas vezes precisa também de fazer alguma atividade física, e aí nós temos o profissional de educação física que se disponibiliza a desenvolver essa atividade na casa do paciente. Olha aí, que coisa boa. Agora, Renata, tem muito familiar que fica inseguro de dar o seu familiar para ser cuidado por qualquer profissional. Como é que eles têm essa garantia de que vocês fazem esse controle dos profissionais? Vamos falar um pouquinho para garantir essa segurança para quem? Nós mantemos contato sempre, frequentemente, com os familiares. O primeiro atendimento é feito com os familiares, são eles que nos passam todas as informações a respeito do paciente que nós vamos atender. Então, assim, a partir daí já se forma um vínculo, muitas vezes, nesse primeiro atendimento. É muito comum os familiares chegarem bastante fragilizados, porque estão diante de uma situação, né, de meio que perdidos, sem saber qual a conduta, sem saber o que fazer. A dinâmica familiar mudando muito por causa de determinado acontecimento, de um adoecimento com aquele idoso. Então, a gente já faz esse acolhimento inicial ao familiar e já vai estabelecendo o vínculo. A partir daí já vai sendo formada essa relação de confiança e a partir de então, no decorrer dos cuidados com aquele, no decorrer do acompanhamento com aquele paciente, né, a gente vai sempre mantendo o contato, sempre mantendo essa relação acesa com os familiares. E a seleção dos profissionais? Eu acredito que seja bem rigorosa, né? É muito cautelosa, assim, não é tão fácil encontrar profissionais que se identifiquem e que lidem tão bem com esse público, porque além de lidar com idosos que tem que ter um manejo especial, tem que amar o que faz, né? O profissional tem que ir até a casa, né? É diferente de um profissional que está no seu consultório e está recebendo o paciente que chega. Não, ele tem que sair, tem que ir até a casa, adentra na residência, né? Lida com os familiares, lida com os cuidadores e com o próprio paciente. Mas assim, temos uma certa dificuldade, mas tem muito profissional bom no mercado e que está cada dia mais se especializando nessa área da gerontologia. Verdade. E vamos falar um pouquinho dos diferenciais da 50+, o que é que você destacaria aí? Com certeza, um dos grandes diferenciais é a interação entre os profissionais. O que é que acontece? Eles atendem de forma individualizada ao paciente, mas os profissionais eles se encontram e discutem aquele caso, eles trocam informações, inclusive informações entre eles e com os próprios médicos também. E isso enriquece muito o atendimento, enriquece muito o acompanhamento do caso, vamos dizer assim, e nos ajuda muito a ter um melhor entendimento sobre como funciona aquele paciente. Uhum. A gente vê muito uma demanda por cuidadores e por home care. Não é isso, né? 50+. Não é isso. Não somos uma empresa de cuidadores. Inclusive, nós temos um grande parceiro que trabalha junto conosco, mas a nossa empresa é de profissionais da área da saúde que fazem esse atendimento psicológico, domiciliar, no caso, não cuidadores. Certo? Nós temos também enfermeiros, certo, que vão até a casa do paciente e fazem alguns procedimentos. Por exemplo, está precisando de um profissional que venha em casa para fazer a aplicação de alguma medicação, né? Nós disponibilizamos, nós temos esse profissional. Coleta de urina, sem que precise o paciente sair de casa, nós temos também esse profissional. Troca de curativos, também, certo? Ótimo. Agora você está aí falando, eu estou pensando, por que 50+? Né? Porque quando a gente fala em idoso, principalmente hoje, é acima de 60, 70, 80, né? Porque 50+ e não 60+, né?
Pois é, na nossa caminhada a gente vem percebendo que as pessoas estão cada vez mais se preocupando com esse processo de envelhecimento, né? Chega aos 50 e poucos anos, as pessoas já estão querendo desenvolver determinadas atividades para garantir uma qualidade de vida quando chegar aos 60, 70, 80, 90 ou quem sabe 100 anos, né? Então hoje cada vez mais cedo as pessoas vêm preocupadas, vêm tendo esse tipo de preocupação e vêm procurando serviços que façam uma prevenção, vamos dizer. Prevenção e a comodidade também faz diferença, E a né? comodidade. E Juliana, deixando claro que os nossos atendimentos, eles são não só para aqueles pacientes que estão numa situação mais restrita ao leito, acamados, não. Nós atendemos esses pacientes também, mas atendemos também aqueles jovens idosos que ainda são independentes, certo? Ou que até trabalham, inclusive, mas que por algum momento optam por ser atendidos em casa e não no consultório. Que é muito melhor, né? Dicas de passagem, você já sai de casa, vai para a clínica, já tem aquela espera, né? Pois Na é. sala de espera do médico, então é muito melhor em casa, é mais tranquilo. E eu acredito que também um dos grandes diferenciais é esse, o atendimento domiciliar, né? No conforto e na segurança do lar. Renata, quem quiser conhecer mais sobre a 50 Mais, faz como? Pode nos seguir nas redes sociais, 50 Mais Cuidar, o nosso Instagram, 50 e Mais Cuidar por escrito. Ótimo. Vai ser um prazer atendê-los e vai ser um prazer poder ajudar tantas famílias de idosos que estão aí à procura de algum suporte, né, e ainda não encontraram. Ajuda demais a viver bem, né? Com certeza. Obrigada e parabéns. Sucesso para 50 Mais. A gente fica muito feliz de apresentar esses serviços de qualidade, que são muito diferenciada para os nossos telespectadores, para os nossos leitores da revista, porque eu sei que vocês estão aí coladinhos na gente, porque o objetivo também é fazer com que os pacientes vivam muito bem sempre. Obrigada a você. E volte sempre, viu, Renata? E a gente vai para o rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem.